Bom, boa noite a todos. Hoje a gente, na ausência do Luiz, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, e na ausência do Luiz, hoje eu fiquei com a tarefa de conduzir o estudo da noite. Hoje a gente vai falar sobre o livro 4, né? Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, sobre a felicidade e infelicidade relativas. Bom, o capítulo, né, esse item, começa com a pergunta 920, onde o Kardec pergunta aos espíritos, né? O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Continuando, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência no plano grosseiro. Aí o Kardec comenta: o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Então, tem duas coisas aqui que eu acho que são importantes para a gente entender. E também, eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele vai falar sobre as causas das aflições, né, que nós vivenciamos hoje, né, a causa, muita dessas aflições que nós vivenciamos, a causa está nessa reencarnação presente, né, porque o que a gente faz, muitas vezes eles explicam, os espíritos, o Kardec também explica no Evangelho, é que muito do que vem dos nossos erros passados, eles vêm amortizando, sabe? Quando se amortiza a dívida, vai parcelando, né? Porque, obviamente, a gente não conseguiria lidar com todos eles numa reencarnação só. Então, a gente consegue, né? Se a gente fizer aquele trabalho que foi comentado em umas aulas anteriores sobre o Santo Agostinho, né? Se a gente faz esse momento de reflexão, a gente consegue entender por que certas coisas acontecem, ou nos aborrecem, ou nos fazem sofrer. Mas voltando ali nas duas perguntas anteriores, essa questão da felicidade, a gente também precisa entender que a felicidade é um estado, né? Ela não é algo que permanece, ela é um estado. Um dia nós estamos felizes, outro dia nós não estamos felizes, outro dia existem problemas a serem lidados, às vezes a ansiedade toma conta, às vezes a tristeza toma conta, às vezes a revolta toma conta. Por quê? Porque nós somos ainda seres que somos muito volúveis, né? Uma hora a gente está ali em cima, outra hora a gente está ali embaixo. Então, quando ele fala de felicidade relativa também, significa que a gente consegue ser feliz relativamente, porque como que conscientemente nós conseguimos manter a felicidade em volta de tanta tristeza, né? Como que a gente consegue, será que a gente pode chamar isso de uma felicidade verdadeira, né? Enquanto eu vejo um irmão passando necessidade, enquanto eu vejo a sociedade com tantos problemas a serem resolvidos, será que eu consigo verdadeiramente ser feliz, né, de forma plena? Impossível, né? E a felicidade, pelo menos no meu entendimento, a felicidade que a gente consegue ter nesse plano, ela advém muito da gratidão, e não necessariamente só das conquistas que nós temos, né?
porque o fato de nós estarmos aqui encarnados já é sentido, já exige um sentimento de gratidão. A oportunidade que a gente tem de estar aqui já é uma forma, já demanda essa gratidão. E essa gratidão, ela preenche a gente, de certa forma. Então, eu entendo muito essa felicidade relativa exatamente por isso, né? Por a gente conseguir compreender a magnitude de Deus, né? Da misericórdia dele, do entendimento dele, do amor que ele tem por nós, por nos permitir muitas vezes errar, mas principalmente por nos dar a oportunidade de agir, né? De tentar reparar os nossos erros e do nosso esforço, é claro, né? Em conseguir atingir aquilo pelo qual nós estamos aqui. A felicidade também se refere aos outros, né? A gente tem que começar também a aprender a ser feliz com a conquista do outro. A gente, às vezes, não consegue fazer isso, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Porque deu uma parada aqui. Acho que não, né? Tá todo mundo me ouvindo. Não, tá tudo bem, Ana Paula. Alguém gostaria de fazer um comentário? Eu tenho essa diferença. Eu forço as pessoas, às vezes, a fazer algum comentário. Eu já peguei o bonde andando, deixa eu escutar mais. Tá bom, Marileide. Boa noite. Então, tá. Então, continuando, né? Aí ele fala na 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens. Para a vida material, a posse do necessário; para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, isso é o que a gente muda, né? Se a gente fosse pensar em quantidades, né? A gente muda, né? A gente posterga a felicidade futura, o que seria, né? Essa consciência, essa fé no futuro, a gente posterga essa felicidade futura, que é baseada na questão da vida moral, ou da vida espiritual, como vocês queiram chamar, para aumentar essa quantidade da posse, para satisfazer a nossa vida material, né? Então, a gente distorce o que é necessário. Tem uma passagem no Evangelho que é de um espírito amigo, que ele fala que a matéria ela é necessária para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução nesse planeta. Dá um simples exemplo, a gente precisa se alimentar. Se a gente precisa se alimentar, então a matéria é necessária. A gente precisa de roupas para se proteger do clima, então a gente necessita de matéria, a gente necessita de uma casa para proteger a gente contra intempéries, etc. Então, quer dizer, a matéria ela é necessária, mas ela é necessária até que ponto? Né? Até que ponto o acúmulo não me prejudica como espírito? Né? A posse do meio material não me prejudica como espírito. Eu não acho que viver em extremos a gente consegue, dentro do nosso grau de evolução, a gente consegue atingir muitos vamos dizer assim, pontos, né, positivos de evolução. Mas a gente precisa começar a ter consciência do que essa matéria interfere na minha vida. Será que ela prejudica a minha consciência, que eu sou além de um ser humano encarnado, que eu existo como espírito? Será que a ligação que eu tenho, a influência que essa matéria tem sobre mim, me traz insegurança da fé no futuro? Ou seja, eu fico mais presente aonde eu posso tocar, onde eu posso interagir, onde eu posso sentir, onde eu posso ver, onde eu posso cheirar, né? Ou seja, eu fico mais atento àquilo que satisfaz os meus 5 sentidos e acabo criando um laço muito maior com isso do que com o meu futuro espiritual. Então, eu acho que não é a quantidade em si de número, mas é o quanto a gente coloca de esforços e de energia na conquista dessa matéria e o quão pouco a gente se esforça para conquistar esse futuro que a gente tanto necessita, né? Que é através, claro, do nosso avanço moral. Aí ele continua. Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa, segunda posição?
Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz, por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julgaria faltar-lhe o necessário. Vai ter uma vírgula ali. Mas, francamente, podes considerá-lo digno de lástima, quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhe estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Aqui, depois a gente vai ver esse item 715, mas eu queria dar um ponto aqui, e fazer uma ligação com as perguntas que a gente viu anteriormente, né? Ou seja, eu não consigo ser feliz plenamente num mundo onde tanto sofrimento. Da mesma forma que isso requer a minha responsabilidade em relação à desigualdade que existe no mundo. Eu não posso literalmente dizer que os bens materiais que eu tenho hoje, né, que estão emprestados a mim, né, porque enquanto eu estiver viva, eles estarão comigo, mas e provavelmente às vezes nem durante a minha reencarnação inteira, né, eu posso não ter esses bens, né, até o dia do meu desencarne. Mas enquanto eu estiver aqui encarnada, eles estão comigo, eles não são literalmente meus, né? Eu não posso levá-los daqui. E o que essa diferença entre nós requer daqueles que possuem, né? O que ele está falando aqui? Requer responsabilidade. Até que ponto isso me foi emprestado para que eu pudesse ajudar outros, né? Eu sempre lembro de uma mensagem que o Dr. Bezerra de Menezes fala, né? Que Deus necessita da criatura para ajudar outra criatura. Então, Deus não intervém no planeta voluntariamente, né? Ele se vale da nossa evolução para para nós nos ajudarmos uns aos outros, né? Ele parte do princípio de que, a partir do momento que todos buscarem o mesmo princípio, buscarem a mesma coisa, essa desigualdade se faz desnecessária, né? Ela, atualmente, infelizmente, devido a- ao nosso grau evolutivo, ela ainda é necessário essa desigualdade. Não que por eu dizer, né, que ela é necessária, eu tô falando que nada pode ser feito em relação a ela, muito pelo contrário, né? Ela é uma ferramenta para a nossa evolução. Aí, só para chamar na 715, né, que ele falou, a pergunta para a gente retornar, né, é lá do capítulo da Lei da Conservação, começa, né, como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, quando que eu sei qual é o limite do que eu posso acumular? É o que eu mencionei anteriormente, né? A regra que eu sempre utilizo, até para mim mesma, é o quanto que essa matéria está influenciando a minha evolução, quanto que ela está parando, né? O que seria a evolução do meu espírito, o quanto que dessa matéria eu posso compartilhar com aquele que nada tem, né? O que é supérfluo do que eu tenho, o que não é supérfluo. Porque, caso contrário, se a gente começa a se apegar em demasia a esses bens materiais, é o que está escrito aqui, né? A gente vai entender o que é supérfluo, mas à custa de outras experiências que não serão tão prazerosas assim, né? Porque a gente vai se apegando, né? E quando a gente perde alguma coisa que a gente tem um apego muito grande, a gente sofre, né? O orgulho sofre, o egoísmo sofre, né? E a dor se instala. Não sei se alguém quiser fazer um comentário a respeito dessa parte. Sim? Não?
Para mim, você seguiria, Ana Paula, porque acho que são tantas coisas para a gente pensar, né? No final, acho que a gente acaba dando aí o nosso parecer, assim, não acha? Tá bom, então. Então vamos continuar. Aí na 924, ele diz: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixa, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, aqui é algo assim bem simples, né? É um resumo do que seria resignação, né? O que significa se resignar? É lembrar que não é uma sequência, né? Talvez de pensamentos, né? É lembrar que não existem vítimas nesse mundo, tá? Que se Deus é bom, justo, e soberanamente bom e justo, o que acontece é que o que me atinge é para o meu aprendizado, o que me atinge é para o meu resgate, o que me atinge é para o meu crescimento moral. Eu estou no mundo de provas e expiações, e, portanto, eu preciso passar pelas provas que vão causar o sofrimento, porque eu tenho que abrir mão do meu orgulho, que eu tenho que abrir mão do meu egoísmo, e às vezes eu estou num período de resgate também, né? Eu preciso entrar em contato com aquele mal que um dia eu provoquei, né? É a forma que a gente tem de aprender nesse planeta. Então, se eu quero verdadeiramente progredir, eu tenho que resignar, né? Resignar não é conformação. Resignar é fazer toda essa sequência de pensamentos, é entender o processo e para que, principalmente, ele é necessário. Né? O que eu posso tirar disso para o meu aprendizado? Porque às vezes a gente fica muito naquele, o porquê que está acontecendo isso comigo, a gente fica patinando, né? A gente não sai daquele ponto. E toda vez, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, provavelmente já tiveram, toda vez que a gente consegue se resignar diante de um sofrimento, existe um processo de consolação. Invariavelmente tem, porque esse é o momento que a espiritualidade superior espera para nos ajudar a passar pela tormenta. Enquanto a gente está revoltado, a gente não é que eles não queiram nos ajudar, mas é que a gente cria barreiras para que a ajuda deles seja possível. É só a gente pensar numa analogia bem simples, né? Quantas vezes as pessoas tentam nos ajudar e a gente simplesmente não quer ouvir, tá? A gente cria barreiras, a gente simplesmente, inclusive, às vezes se fecha, não conversa com a pessoa para não ouvir o que ela tem para dizer. A mesma coisa acontece com a espiritualidade superior, é simples, é muito simples. A gente fecha os ouvidos, a gente fecha a nossa percepção e, portanto, aquele sofrimento só vai tomando cada vez um tamanho maior. Então, quanto mais cedo a gente se resignar e entender o que eu preciso tirar daquela lição, o que eu preciso tirar daquele momento, mais fácil vem esse consolo e essa esperança de que as coisas passam, de que as coisas são momentâneas, de que isso não passa de momentos, né? Isso não significa eternidade, né? Aí, continuando, por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna e uma prova geralmente mais desculpa, está faltando um acento aqui. A fortuna é uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Aí ele pede para a gente ver os itens da 814, a gente já vai chegar lá. Aí ele continua: a civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. Invejai os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo. Mas sabeis, por acaso, o que lhe está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão de sofrer a reverso.
Lamentai-os antes de invejá-los. Deus às vezes permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque a pagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Tem uma passagem no Céu e no Inferno, eu acho que o nome dela é Sofia, mas eu não tenho certeza. Que ela é um espírito superior, né? Não vou dizer superior, mas é um espírito bem mais elevado do que a média aqui, e ela vai reencarnar numa prova e vai sofrer a prova da riqueza. E ela mesma diz no depoimento, depois quem tiver a curiosidade de ler, eu recomendo. Ela mesma vai dizer o quanto que ela teve que se preparar para essa prova, porque mesmo ela, dentro daquele grau de evolução, tinha receio de sucumbir à prova de tão difícil que é a prova da riqueza. A gente pode traduzir a prova da riqueza na prova de abundância, né? Porque às vezes a gente pensa que é o rico, né? Aquele milionário, aquele bilionário. Mas qualquer abundância que a gente tem na nossa vida, qualquer conforto material que a gente tem na nossa vida, a gente percebe a ociosidade quando ela se mostra presente, né? Como é fácil a ociosidade se instalar. Ao invés da gente ir atrás e fazer aquele esforço maior, a gente senta e se acomoda, né? O quanto que aquela acomodação nos prejudica, não somente como espíritos, mas às vezes até como seres humanos, né, também. Quantas oportunidades de estudo, quantas oportunidades de aprendizado, quantas oportunidades de convívio, né, com outras pessoas, a gente vai abrindo mão para se manter confortável naquela situação, né? Então, tem inúmeros, né, depoimentos de espíritos que desencarnam e dizem, né, e constatam quantas oportunidades eles deixaram de passar por conta dessa abundância relativa, né, de bens materiais que eles tinham e que não empurravam eles literalmente a fazer algo, né, a sair do comodismo, a sair da ociosidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se torna ocioso, exatamente por conta disso, né? Quando ele fala também que a gente acaba invejando pessoas que talvez tenham grandes sofrimentos por conta da fortuna e que aparentemente não demonstram, né, que muito pelo contrário demonstram uma felicidade inclusive assim contagiosa, né, materialmente falando, é que essa felicidade material ela é ilusória, né? De novo, a gente tem que sempre lembrar que ela é um estado, ela não é uma permanência. Então, nesse exato momento, pode ser que tudo esteja a favor, né? Mas vamos lembrar, se eu tenho excesso, é porque esse excesso é para eu compartilhar, não é para eu acumular, né? Não é para eu me sentir avarento a ponto de achar que aquilo é só meu e eu ter a tendência de acumular cada vez mais. E é isso que ele diz, né, quando ele fala aqui, né, porque pagará com lágrimas amargas, né? É porque quando o espírito tem consciência da oportunidade que lhe foi dada e o fato dele não ter conseguido atingir o objetivo pelo qual ele se dispôs a atingir, o arrependimento é muito grande, né? A gente vai ver mais tarde, né, na parte do arrependimento, que o quanto que esse arrependimento é latente, né, principalmente no espírito quando ele desencarna. Aí, só para a gente relembrar essa 814, como o Kardec recomendou, é lá na Lei da Igualdade, quando fala das provas da riqueza e da miséria, né? Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Lembrar também que, porque hoje eu estou num estado de riqueza, não significa que eu não vá reencarnar num estado de pobreza. A gente tem que lembrar que nós passamos por esse planeta todas as vicissitudes necessárias para o nosso aprimoramento moral. E muitas vezes, e aqui como eles falam, na grande maioria, somos nós que escolhemos essa prova, né?
Ninguém vem aqui obrigado, de certa forma, a não ser aqueles que reencarnam compulsoriamente, mas a grande maioria tem ciência do seu projeto reencarnatório quando vai reencarnar, né? Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem, a da desgraça ou da riqueza? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então, a gente pode, não necessariamente que não passando pela riqueza, muito pelo contrário, passando pela miséria, automaticamente a gente vai se tornar um espírito melhor. Isso não existe. A gente pode passar pela miséria e passar uma reencarnação inteira se lamentando, né? Se revoltando, né? Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Então, uma das consequências, né, quando a gente tem essa riqueza, né, e principalmente em abundância, é a avareza. A avareza é consequência do egoísmo em relação à riqueza. Então, quanto mais eu tenho, menos eu quero me desprender. Quanto mais eu tenho, mais eu quero acumular, né? Quanto mais eu tenho, mais eu justifico não repartir, né? Então, a gente ouve aqueles comentários, mas por que que ele não vai trabalhar como eu? Eu trabalhei, eu suei a camisa, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, hoje eu tenho meus bens porque eu trabalhei. Mas se a gente olha pelo que o Espiritismo nos ensina, isso aqui não é uma escola, e a gente não é sujeito às provas de acordo com o contexto onde a gente vive, como que eu ia passar pela prova da riqueza se eu não tivesse bens materiais? Aí a minha pergunta é a seguinte: será que esses bens materiais só são exclusivamente resultados do meu esforço profissional? Se eu tinha no meu projeto reencarnatório passar por certas provas que necessitavam desses bens materiais? Será que eu posso usar esse argumento na totalidade? Será que muito desses bens materiais não me foram dados para que eu pudesse desenvolver outras partes da minha moral? Porque a gente às vezes justifica muito e esquece de agradecer, né? A gente está nesse planeta, esse planeta é belo, a natureza dele é riquíssima. Será que a gente agradece por isso também? Ou a gente acha que é nosso merecimento estar encarnado nesse planeta com toda essa natureza em volta? Eu acho que eu não quero ser aqui, como que eu posso dizer isso? Eu não quero ser aqui tão contundente, mas eu queria lançar essas perguntas para que a gente pudesse refletir e entender que a gente precisa dosar as duas coisas, a gente precisa achar um equilíbrio, aonde uma parte é pelo meu esforço, mas uma outra parte é porque o meu pai, Deus, né, que eu quero dizer, deu para mim o que eu necessitava, né? E a gratidão, ela é muito importante, porque quando a gente é grato, diminui esse egoísmo que às vezes é tão latente dentro de nós, né? Aí no 927, ele continua, né? O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário? Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? O homem não é verdadeiramente desgraçado, senão quando sente falta daquilo que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação e talvez a consequência desculpa, a consequência de sua própria falta. Então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem a tivesse causado. Então, de novo, né, é uma forma dos espíritos dizerem que não existem vítimas nesse mundo. E tudo que nós passamos, inclusive a falta não só do bem material, mas a falta da saúde também, né? A gente pode olhar por esse lado. A falta da saúde que eu digo quando a gente tem uma doença que é crônica, né? E a gente vive com essa doença. Quantas pessoas que vivem com doenças crônicas, né? Por que que isso acontece com essas pessoas?
Acontece porque é necessário para que essas pessoas aprendam, para que essas pessoas passem pelas provas. Então, essa é a resposta do porquê. Porque é necessário, ponto. Porque não existem vítimas. Agora, para que essas pessoas estão passando por tudo isso? Qual é o intuito? Qual é o aprendizado que eu preciso retirar disso que eu tô, pelo qual eu estou passando? Aí é uma reflexão, claro, individual de cada um, né? Mas o mais importante é sempre a gente entender que o que acontece conosco é necessário, tanto na abundância quanto na falta do que a gente considera ser o mínimo necessário. Mas eu sempre, quando a gente fala muito disso, eu sempre me lembro daquela frase de Jesus, né? O escândalo é necessário, né? Mas aí é daquele que provoca o escândalo. Então, o fato de ser necessário, o fato de a gente passar por esses momentos, não permite que outra pessoa seja o algoz desses meus momentos, né? Que é o que ele está falando bem aqui no final, né? Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem tivesse causado. Então, a gente não pode literalmente entender que se o outro sofre, então é porque ele necessita passar por isso para ele aprender alguma coisa e eu não interfiro nisso. Olha, aonde está a caridade nesse processo, né? Como que a gente encaixa a frase do Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Aí ele continua. Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. Isso é verdade, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados. Eu acho que talvez isso a gente voltar, né, lembrar que esse livro foi escrito em 1800, eu sempre esqueço os últimos números, eu não lembro se é 58 ou 68, mas que seja lá no final do século XIX, existia, claro que em algumas culturas isso ainda é proeminente, mas existia um esforço muito maior dos pais em determinar a carreira dos filhos, o que os filhos seriam, ou deixariam de ser, se seriam médicos, se seriam engenheiros, se seriam o que fosse, né, comerciante, se a família era comerciante, e não se dava a liberdade para o filho, né, escolher o seu próprio caminho. Então, é dentro dessa perspectiva que eles estão respondendo aqui. Quando a gente interfere na vida de outra pessoa, principalmente nos filhos, né, a gente acaba causando consequências que são invariavelmente para o restante da reencarnação, né? Até a pessoa conseguir reverter esse processo é muito difícil. É algo, assim, extremamente difícil, mesmo dentro de terapia, mesmo dentro de outros processos, porque você constrói, né, com essas palavras ou com essas atitudes, você constrói a moralidade de não é que você constrói, mas você interfere na moralidade daquela pessoa, né? Então, quantos se desviaram, às vezes, do caminho que eles tinham proposto, porque o pai ou a mãe disseram, não, você tem que trabalhar, porque você tem que ganhar dinheiro, porque o importante é ganhar dinheiro. Né? A gente está falando aqui de riqueza, né? Então, por isso que eu estou insistindo nesse ponto, mas existem outros fatores também que interferem nisso. Então, é nesse sentido que eles estão falando. É claro, né? Hoje, talvez isso até ocorra, mas de uma maneira assim, um pouco mais sutil, né? Aí no 928, ele continua, né, 928A, né? Então, considerar justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa sua aptidão? Não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Porque o filho de um homem de alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, etc. Comentário de Kardec. O deslocamento de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reverses.
Aí tá faltando mais, né? Ué. Depois, o amor próprio, reveses. Ah, tá certo. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, de novo, né, se eu argumento com meu filho que é importante ele da mesma forma que eu acumular riqueza, que o dinheiro é a fonte, né, de respeito social, se o dinheiro é a fonte de mostrar um símbolo, né, acima de tudo, um símbolo social de sucesso, se por algum revés da vida ele perder isso, o que vai acontecer com ele? Eu tirei a base dele, né? A perda do dinheiro tira o que ele acredita ser importante. E daí ele vai se sentir um fracassado, ele vai se sentir um inapto, ele vai se sentir alguém. Eu falo ele no sentido, pode ser ele ou ela, né? E ele vai acabar sucumbindo ao que ele entende como humilhação, e a humilhação leva ele ao suicídio, à perda da honra, né? Quantas pessoas que se mataram ao longo da vida porque ficaram pobres da noite para o dia, perderam fortunas. A gente pode voltar na história aí, não precisa ir muito longe, né? 2008 foi um ano terrível, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Quantas pessoas acabaram se suicidando por conta de terem perdido casa, perdido tudo, né? Então, a gente precisa entender. Eu queria terminar, né, porque a gente termina o estudo hoje nessa pergunta, né? Então, lembrar aonde que está a nossa força para superar as nossas dificuldades, ela não está na segurança material, né? E nem na segurança da saúde mesmo, né? De você falar, olha, eu faço tudo para ter uma saúde intacta, né? Para não ter nenhum problema de saúde. Quantas pessoas ditas saudáveis que têm problema, que tiveram, né, reveses e tiveram problemas de saúde seríssimos? Não é no corpo e nem na riqueza que a gente tem que construir a nossa base sólida. Nossa base sólida, ela se constrói na moral, porque é a moral que consegue fazer com que, durante a tempestade, a gente se mantenha firme, né, e conduza, né, o barco para passar pela tempestade. Lembrar aquela passagem de Jesus com os apóstolos, quando eles estavam no meio da tempestade, né, agora eu esqueci, no Mar da Galileia, né, e Jesus fala, homens de pouca fé, porque a tempestade passa, né, a tempestade sempre vai passar. Então, a gente precisa fortalecer aquilo que nos dá a força para passar pela tempestade, que é a nossa carga moral, né? A nossa evolução, é a nossa moralidade, é aquilo que nós acreditamos, né? A nossa fé no futuro, a nossa fé em Deus. Enquanto a gente colocar a nossa fé em bens materiais que podem, né, passar também, ou então numa saúde que um dia esse corpo não é para ser saudável 100% a todo momento, né? Então, enquanto a gente estiver focando nisso, a gente vai sempre ser pego desprevenido, né? Eu acho que é isso. Então, eu vou parar por aqui. Foi, parou. E daí a gente pode conversar sobre tudo isso. Mas é para conversar, né, gente? Eu acho. Você me ouve, Ana Paula? Ouço. Tá. É que a imagem aqui deu uma parada. Deixa eu. Acho que é melhor ficar assim. Ah, Acho tá que, bom. acho que voltou. É. Uhum, Bom, você sabe que na questão 924, uhum. eu hoje tive uma experiência e eu voltei nela agora. Eu estava fora de casa e uma pessoa me ligou. Há muito tempo, acho que quando a gente começou o grupo que tal, ela esteve conosco, mas muito pouco tempo. Ela não conhece doutrina espírita. Ela até frequenta um pouco mais a igreja mórmon por causa do marido, né? Acho que é mórmon, né?
E aí ela tinha o nosso telefone, então ligou hoje, com um probleminha lá, um problemão, né? Para ela é um problema bem grande mesmo, né? Ela mora aqui, o filho, há um tempo atrás, se namorou, levou a namorada para casa, eles moram juntos, né? E a menina começou a apresentar, eu não sei se a menina é brasileira, eu sei que ela é, o filho também. E a menina começou a apresentar um problema de ansiedade, né? Só que as crises, então começou a tomar remédio, então foi no médico, e aqui os remédios são, você já viu, né? Como é que é para matar leão, né? Que falam, né? Pega leão, né? Então, e só que não está resolvendo. Então ela tem uma ideia que possa ser espiritual, mas ela não conhece nada, não sabe nada. Aí ela que se questionou um pouco, falando assim para mim, depois de contar um monte de história, que a menina está ficando agressiva quando dá crise de ansiedade, então, e ela está com muito medo, né? O filho sai para trabalhar, né? Então, e a menina não pode trabalhar por causa da ansiedade. E aí ela falou o seguinte: olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu sou uma pessoa tão boa, é, é, eu não fiz nada de errado até agora, sabe? Eu procuro estar dentro né, daquilo que eu acho certo e faço certo e tal, né? E aí me aparece esse problema, eu estou aqui vivendo com muito medo, porque eu acho que... E quando a menina tem a crise, ela me ataca, né? E eu chamei enfermeiro, polícia, já falei, fiz tudo que eu pude para acalmar ela na hora da crise, né? Aí ela se questionando realmente, né? Que eu fiz para merecer isso, né? Eu falei, nossa. Eu falava, eu tô na rua, depois eu te ligo, né? Falei, provavelmente eu vou ligar para ela amanhã, porque hoje eu já cheguei tarde em casa. Mas falei para ela algumas coisinhas, né? Para ela se acalmar e tal, né? E eu falei, você conhece alguma coisa da doutrina, né, do evangelho? Ela falou que não. Eu falei, então, já que você quer conhecer, vai ser bom você estudar, mesmo porque você vai entender tudo isso que está acontecendo aí, né? E eu fiquei quieta, né? Quase que eu falei, sabe? Inclusive essa história de, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou, né? Tudo bem, ela pode ser uma pessoa muito boa, mas nessa vida não fez nada, mas, né? Quanta coisa, né, gente? Eu achei interessantíssima essa pergunta, que ele fala assim, olha, existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo, né? Nós vivemos isso. As coisas, tá tudo bem com a gente, de repente vem alguma coisa de fora, né? Nos trazendo preocupações tão grandes, e às vezes não são nem para os nossos amados, né? Os nossos familiares. São problemas que vêm de fora mesmo, né? Aí eu lembrei, né? Ela estava quietinha na casa dela, e o filho levou a namorada, que acabou ficando, né? E ela está lá no meio de um problemão, né? E ela diz que gosta muito da menina. Então, caiu bem nessa pergunta, né? 924, né? Mas a resposta dos espíritos, eu acho que foi fantástica, né? O atingido deve resignar-se, né? Mas quanto é difícil a gente se resignar, né? Eu acho que o homem ainda, né, nós todos, nós sempre queremos buscar um culpado, né? Ainda nós somos assim, né? Nós tentamos justificar o erro, que é um erro nosso, né? Que não, se não é dessa vida, é de outras vidas, né? Mas resignar-se, nossa, ainda a gente está bem longe, né? É tão difícil, embora a gente conheça a doutrina espírita, embora a gente conheça o evangelho já um pouco, né, um pouco mais, mas a gente acaba eu acho que é um esquecimento. Por isso que a gente tem que estar perseverante e, e, e sempre nos estudos, para que a gente possa ir lembrando dessas coisas, até que essas coisas se tornem naturais em nós, né? Se torna assim uma coisa bem natural na gente.
né? Então, é praticando durante longo tempo é que nós vamos realmente fazer com que a resignação entre em nós, aí nós vamos agir com resignação, agir com paciência, né? Sem julgamento, etc. Sofrer sem queixas. Nossa, de repente a gente começa a se queixar por uma unha encravada, né? Coisas tão pequenininhas, né, gente? Não, quando a gente dá um tropeção na rua, né, sem querer, nossa, né, a gente culpa até o governo que não arrumou a calçada, né? O coitado do homem lá, o prefeito, sei lá quem, né? Mas a gente sempre dá um meio a gente arruma um meio de jogar as nossas faltas no outro, né? Nós fazemos muito isso, né? Isso quando a gente não joga para Deus, né? Mas é necessário a gente realmente meditar sobre tudo isso que foi estudado hoje, Ana Paula. Você colocou coisas assim bastante importantes do seu ponto de vista também. Ah, algumas perguntas você colocou que nós deveríamos pensar, né, naquilo que é supérfluo e outras coisas. Eu achei bastante interessante a gente realmente fazer essas reflexões, né? O que é fortuna, né? Fortuna é só ter o dinheiro no banco e ter o suficiente que eu posso comprar o que eu quero, né? Ser rico não é só isso, né? Nós temos alimento dentro de casa e quanto nós temos de alimento? É bom a gente perguntar isso, se nós não estamos exagerando um pouco, essas coisas, né? Tudo isso é fortuna, né? Que a gente tem que dividir um pouco, sim. Tem uma parte que eu estava... Ah, desculpa. Pode falar, Daniela. Fica à vontade. Não, eu dizer que hoje me chamou, me lembrou muito, né, o que a Verinha acabou de dizer, e a leitura para nossa como a doutrina nos traz a autorresponsabilidade, né? Nossa, Porque, né, Verinha, tudo que ocorre tem um propósito que é nosso, né? E até na felicidade que eu busco é em mim, não no outro, não no outro, exatamente. né? Muito bem colocado, né? E a Tudo tem gente propósito, né? tudo tem um propósito que é nosso, nunca é do outro, né? Às vezes às vezes aquilo que ocorre conosco pode auxiliar alguém, né? A despertar alguém, a movimentar alguém também em algum sentido positivo. Sim. Mas na maioria das vezes como diz, a luta entre a gente com a gente mesmo, né? Para crescer, para aprender. E acho que ainda falta, né, esse olhar mais apurado para a gente entender, né, que a gente busca muito fora, nas coisas materiais, aquilo que a gente deve buscar dentro da gente mesmo, Dentro né? da gente. Dentro da gente mesmo. E ter essa sensibilidade, né, de sentir, de perceber que mesmo quando a gente está passando por esses momentos ou buscando no estudo, crescimento, em nenhum momento a gente sempre o amor divino guiando a gente. Sabe que, Dani, que eu pensei nisso esses dias? Eu falei, quanta coisa acontece, né, nas nossas vidas, até mesmo sem que a gente espere, né? Como essa questão 924 aqui nos fala, né? Mas acontece tantas coisas, mas está sempre o amor, né, de Jesus, ou as leis de Deus, né, para que a gente possa se guiar, para que a gente possa sair dessas coisas que nos acontecem, né? E realmente é isso. É como Paulo fala, né? Paulo de Tarso fala, né? Que nós devemos agradecer tudo que nos acontece, né? Porque tudo
é para o nosso bem. É que quando vem as coisas ruins, vem alguma dor, mesmo que seja física ou moral, hoje nós não entendemos muito bem, mas ela tem um porquê maior em nossas vidas, né? Que é para a gente poder crescer com elas, né? Tem um porquê, sim. Tudo, em tudo, né? Tem um porquê. Né? Verdade, Verina. A gente não tem ainda, né, na maioria das vezes, esse entendimento, mas a dor nos impulsiona ao movimento, Nos impulsiona ao movimento, nos exatamente. tira da zona de conforto. Ou a gente se movimenta buscando a melhora, ou a gente vai estacionar naquele processo, né? É muito bonito a gente ver, né? É verdade, sim. Eu fico pensando, às vezes, que uma coisa tão simples como alimentação, né? E às vezes a gente tem algum probleminha gástrico e tal, mas se a gente for olhar no dia seguinte no dia anterior que a gente comeu, né? A gente vai perceber que foi um pouco de o exagero, essas coisas, né? Mas só no momento da dor é que a gente percebe, não é verdade? Que eu tenho que mudar a alimentação, ou que eu tenho que seguir por um outro caminho, né? Porque esse caminho não me satisfaz mais, não me deixa feliz. Eu tenho que buscar novas formas para que eu me torne uma pessoa feliz, né? E com isso a gente vai aprendendo, né? Infelizmente, é através da dor que a gente busca outro caminho, né? Porque enquanto está tudo harmonioso, tudo tranquilo, a gente segue em frente, né? Segue em frente sem pensar muito, né? Naquilo que a gente deve fazer ou não fazer. Por isso que vem os problemas. Infelizmente, a gente ainda precisa, né? Exatamente. Eu acho que esse é o mais importante. Estaciona. A gente estaciona. Eu acho que quando a gente compreender, e por isso dentro de nós, né, porque não é só o entendimento, né, é a vivência pouco a pouco disso, e aí a gente vai interiorizando isso, né? Mas quando a gente entender realmente que os problemas morais, as dores físicas, para a nossa melhoria, nós vamos aceitá-las com mais facilidade. Realmente a gente aceita com mais facilidade. Né? É verdade, Veri. Eu acho que essa visão da imortalidade nos traz, né? Isso, Nos traz exatamente. isso. É aquilo que você falou. Infelizmente, no estágio evolutivo em que nos encontramos, é necessária a dor, né? Quem sabe, né? Depois que a gente viva aí um mundo de regeneração, quer dizer, a gente volte para cá, para um mundo de regeneração, né? E a gente veja depois a transição da regeneração para mundos melhores ainda, né? Quem sabe, né? A gente vai viver isso aqui no planeta Terra. Não, quem sabe não, a gente vai viver isso. A gente Depende, vai viver. só depende, o tempo, né, que a gente vai É, levar para que isso ocorra só depende de nós. depende de Eu acho nós. que de tudo que você estava falando, eu estava prestando atenção, a gente, a gente esquece de ser humilde, né? Ai, não, não Porque, pode. porque a gente, que nem você estava falando da 924, né? O Kardec faz uma pergunta que é bem pontual, né? Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Mas que homem mais justo é esse? Os espíritos não falam, olha, o justo foi atingido. Ele fala assim, o atingido deve resignar-se. Ele não fala o inocente. É, Então, o que significa esse mais justo? Não existe esse mais justo. A gente precisa ser humilde o suficiente para entender que nós não somos, muitas vezes, aquilo que nosso orgulho faz com que nós pois é. acreditamos que somos. É. Né? Nós ainda temos, se nós estamos no mundo de provas e expiações, eu tenho a suspeita de que a gente ainda tem muito para melhorar.
Agora a Ana Paula colocou o dedo na ferida. Colocou, viu, Ana Paula? Não precisava dormir com essa, viu? Mas eu acho que mas eu acho que só quando a gente tem, eu sei que eu, às É, vezes, não, eu tiro o sono das pessoas. não, é verdade. O que você está falando é uma grande verdade, né? E a gente já sabia disso, né? A gente já sabe. Mas eu acho que a gente precisa ser um pouco pragmático, às vezes, no É, sentido de enxergar e ser humilde em dizer, olha, eu ainda tenho muito a aprender, Deus é que está no comando desse barco, eu não tenho como responder a pergunta do porquê, porque eu não tenho conhecimento disso. verdade. Mas eu sei que se eu estou passando por essa dificuldade, se eu estou, por exemplo, passando por uma dificuldade financeira, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso, seja paciência, seja humildade, seja o que for. Eu É, preciso começar a aprender. Então, só o fato da gente não se revoltar já é um grande aprendizado. O fato da gente aprender a resignar já é, porque eu não posso também aqui pontuar exatamente, olha, se você passar por isso, você vai aprender isso. Não existe essa lógica. não existe. Mas eu sempre penso, eu sei que parece uma coisa meio ingênua, né? Mas olha, é melhor levar a bofetada do que dar a bofetada. É, Dói muito levar a bofetada, né? Dói muito perder, às vezes, a saúde, perder um bem material, né? Dói sim, muito, porque o nosso orgulho sente latentemente isso. é, Mas, é o orgulho que sente, é verdade. Faz a mas, gente sentir. mas diante das consequências em eu dar a bofetada, então é melhor não dar, é melhor receber, né? Então, a resignação, às vezes, vem, para mim, dentro dessa perspectiva, né? Olha, É. mas agora eu estou fazendo uso da aguinha da paciência do Chico Xavier. Da aguinha? Toda É, vez que eu percebo, não é sério, toda vez que eu vou percebendo que estou perdendo a paciência, eu pego uma garrafinha de água e vou bebendo ela golinho por golinho. e não engole a água, conta 10 Não, vezes né? por dia. Não é, mas é o autoconhecimento, né, Ana? É o A gente autoconhecimento. tem que perceber os nossos, né, os nossos pontos e buscando exercitar. Eu estou É, gostando da aguinha da paciência. tem uma história do Chico que eu acho muito interessante, que contam, né? Sempre contam nas palestras aí, né? Eu já ouvi até o Divaldo falando dela, né? Que uma mãe muito desesperada foi chorando para o Chico, dizendo da saudade que tinha do filho e que a justiça não estava sendo feita porque ele foi assassinado, né? O menino. E aí o Chico chorou junto com a mãe, inclusive, né? Mas aí ele falou: olha, vamos agradecer a Deus que não foi o seu filho que, que fez que provocou o assassinato, né? Que não realmente que fez o erro, né? Uhum. Porque inclusive o filho dessa mulher estava presente ali, né? Quando o Chico falou isso, né? E depois, mais tarde, ele recebeu a mãe do menino que atirou no outro. Ai, Eram jovens, né? E aí foi muito difícil. Mas aí essa mãe, né, do filho que morreu chegou a visitar o outro filho, o menino, tá? E acabou perdoando, né? Mas é muito difícil, né, gente? Muito difícil isso, né? Mas a gente tem que realmente pensar muito em que não seja nós, né? Que não sejamos nós que pratiquemos o mal, né? É engraçado, né, que o Chico tem várias dessas histórias, né, naquele livro lá. É um livro antigo que tem as histórias dele, né? Daí É. tem uma que vem um senhor, assim, todo revoltado, porque ele tinha sido assaltado, tinha levado tudo. E daí o Chico olha assim para ele e fala assim: meu irmão, não é melhor devolver? Sempre É, devolver melhor. devolver, é verdade. Menos pior, foi Nossa, muito pior. é, Ah, boa é, noite, Inês. Ela saiu. é, E não sei. alguém mais queria fazer algum comentário? Kátia, Marileide.
É. Rafael, A Inês trabalhou demais ontem. ah, Eles estão lá sem pessoas, né? Então, ela está fazendo o que pode lá. Ela está praticamente sozinha. E ela me contou isso hoje. Então, ela teve que dormir, né? Que amanhã é outro dia. é verdade. Alguém mais queria fazer algum comentário? Está todo mundo refletindo hoje, né? Mas tenho essa questão da riqueza, às vezes é muito difícil também a gente refletir, porque a gente às vezes, eu acho que é importante também esse ponto, não sei se eu deixei claro o suficiente, mas não existe um montante para determinar o que é riqueza, né? Não existe assim. Você vê que os espíritos deixam muito bem claro, né? Que é o supérfluo, né? É, o supérfluo. Não é a quantidade. Olha, se você for bilionário, aí isso aqui vale para você. Não é isso. Sim, Então a gente sempre tem que entender o que que a gente tem em excesso e o que que a gente pode contribuir com o outro, porque resolver verdadeiramente a questão da pobreza, da desigualdade, ninguém aqui tem essa missão, né? é, Nenhum espírito, inclusive nenhum espírito superior que reencarna nesse planeta tem essa missão, porque isso depende de todos nós como sociedade, né? é. E também, Essa missão coletiva, né? lembrando também, Ana Paula, que cada um está no lugar certo, né? Com tudo certinho, com a família certa, e às vezes faltando algumas coisas que é para o próprio aprendizado, né? Mas se a gente puder amenizar a dor do outro, é nossa obrigação, realmente, né? Como Kardec dizia, né? Fora da caridade, Jesus dizia também, né? A caridade, ó, se tiver, como é que ele falava? Não sei se, agora não tô, entre a fé e a caridade, fica com a caridade, né? É alguma coisa assim, a Era caridade, uma coisa assim. Uhum. não me lembro bem agora. Mas a dificuldade do outro é a oportunidade que eu tenho de ajudar, né? É, Então, a gente sempre tem que lembrar que não é porque o outro está sofrendo, ele merece, então merece, eu simplesmente né, eu não reconheço, né, a oportunidade de ajudar. Não, a gente sempre tem a oportunidade de ajudar, independentemente, inclusive, o que é bem mais difícil também, a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de ajudar os nossos inimigos quando eles estão em dificuldade. que é mais difícil, é verdade. Nós temos que Sempre é ajudar. mais difícil. É, Mas é para isso que a gente está aqui. é, Esse é o objetivo. Não existe, ao contrário do que as pessoas às vezes imaginam, porque a gente vem da escola, e daí a escola tem todos aqueles livros, tem todas aquelas disciplinas. Não é dessa forma que a gente evolui moralmente. A gente evolui moralmente quando a gente entra em contato com a dificuldade do outro. Quando a uhum, gente entra em contato quando a gente se dispõe, né, a aliviar a dor do outro. É assim que a gente evolui moralmente, não existe sabe, a lição 1 é fazer isso, a lição 2 é fazer aquilo, não é isso. O que a gente precisa é entrar em contato com os outros, mas assim, entrar em contato na vida do outro verdadeiramente, honestamente, uhum, não a minha conveniência, não a hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, porque isso não é ajudar. Isso daí é só alimentar meu egoísmo. O que eu preciso fazer é estar presente quando aquela pessoa necessita da minha ajuda. Mesmo que aquilo ali me importune na hora que eu mais queria fazer outra coisa. é verdade. Então, é essa riqueza que às vezes a gente pode traduzir aqui, porque a gente fala também de bens materiais, mas a gente pode traduzir a riqueza com o tempo que eu tenho de sobra para me dedicar ao outro. Né? Uhum, A riqueza ela se mostra de diversas formas. Não é só no bem material, não é só no dinheiro excessivo que a gente tem, não é na comida excessiva que a gente tem em casa. É em tudo, às vezes até no tempo que a gente tem em excesso. Então, é lembrar disso, né? Que a gente sempre há oportunidade. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala isso também.
sempre há a oportunidade de fazer o bem. Todos nós que estamos aqui temos a oportunidade de fazer o bem, É verdade. né? Então, acho que essa lição, para a gente ir um pouco mais além do que simplesmente eu tenho muito, eu não tenho muito, eu tenho muito dinheiro, eu não tenho muito dinheiro, para a gente ir um pouco além disso, a gente perceber aquilo que nós temos para doar, né? Para verdadeiramente doar, para poder É, promover uma melhor qualidade de vida para o outro, né? Às vezes a gente se calar numa briga, a é, gente está ajudando o outro. ajudando o outro, é verdade. É. A O gente que eu, sair do ambiente também. Uhum, é, pode falar. essa frase que é tão ouvida, né? A caridade não é só dar o bem material, né? Então, né? A gente ouve muito isso, mas a gente precisa saber que tipo de caridade, né? A gente está dando realmente. Porque enfiar a mão no bolso é muito fácil, né? É bem fácil mesmo, né? Porque a caridade moral significa a gente doar o nosso tempo, a nossa atenção, É, né? nosso carinho, nosso amor, né? Demanda um esforço maior. Um Lembrar esforço também, maior. já teve uma vez que me falaram isso há muito tempo atrás, perceber aonde a gente está gastando as nossas energias, Ah, né? sim. É, Em que a gente está gastando? Geralmente, aquilo que a gente gasta muita energia, que traz muito sofrimento, a gente não deveria estar fazendo isso, é verdade. né? É, Então, perceber o que eu estou valorizando, né? Para a gente poder. Isso tudo, quando a gente começa a fazer essas perguntas e a gente vai respondendo, não é simplesmente, porque eu quero evoluir moralmente, não é só isso. É para construir esse alicerce forte que a gente precisa para passar pelos momentos de dores, porque, olha, nós estamos no mundo de provas e expiações. Invariavelmente, a gente vai passar por uma dor. A gente já tem certeza de uma que a gente vai passar mesmo, que é o é, desencarne, né? Então, como que eu quero desencarnar? Eu quero desencarnar revoltado, angustiado, temeroso, ou eu quero desencarnar de uma maneira forte, consciente, né? De que eu fiz o que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades. Eu acho que a gente não pode mais perder. Eu fico pensando muito nisso, né? Já que a gente está aqui toda segunda-feira estudando, a gente não pode mais perder as pequenas oportunidades que aparecem na nossa vida, né? De colocar tudo isso em prática, porque é só colocando isso em prática que a gente se fortalece. é verdade. Falar, às vezes, é muito fácil, né? Assim, a gente É, fala devagar, devagar. Aí eu penso assim, quanto que a gente está realmente colocando tudo isso à prova, né? Então, é um momento de reflexão também para mim, quando eu participo desses estudos. acho que para todos nós, Ana Paula. Eu estou lendo o livro Ave Cristo Hum, e eu li uma frase que eu achei muito bonita. Eu vou ler para vocês. esse livro é lindíssimo. Aprendi com Jesus que o amor, acima de tudo, é o meio de cooperarmos na felicidade daqueles a quem nos devotamos. Amar é fazer a doação de nós mesmos. É muito bonito. Tem que... Eu já li 2 vezes esse livro, acho que eu vou voltar a ler, viu? Nossa, perde, né? Você vai lendo e perde, porque tem muita coisa que faz a gente pensar. Como a gente ainda falta aprender a amar de verdade, né? Amar sem esperar nada em troca, amar sem nos preocuparmos com a gente, né? Amar mesmo amar com simplicidade. É muito bonito. E ter a certeza, né, que tudo que vem para o nosso bem, né? Que se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pune seus próprios filhos, né? A gente tem que parar com essa ideia de que Deus pune, porque daí a gente vai perdendo o medo de ajudar, a gente vai perdendo o medo de se expor ao outro, né? Porque a gente tem muito medo de se expor ao outro, então a gente vai perdendo isso. Porque
mesmo que venham, né? Tem aquele salmo, minha mãe sempre lê esse salmo também, eu acho que é 28, né? Podem vir um exército contra mim, mas se Deus está por mim, nada poderá ocorrer, né? De mal para mim. Eu não sei falar direito o salmo, não, ele está escrito muito mais bonitinho do que eu falei. Mas é basicamente isso, né? Pode vir um exército de inimigos que não, né, não vão me abater porque Deus está comigo. É. Então, a Me gente tem lembra, que lembrar disso, né? me lembra a frase, Ana Paula, também, que eu não vou saber dizer corretamente, é que se Deus está comigo, que mal eu temerei, né? É o Salmo, é isso daí. É esse, né? É isso mesmo. Ele é muito bonito, é. Uhum. Não tem nada a Então, temer, que Deus está comigo. Né? eu não preciso acumular bens, eu não preciso me sentir seguro dentro da minha casa, no, no meu condomínio, o que for, né? Eu me cercar de toda a segurança possível, cerca elétrica, o que seja. Não, não há, assim, é claro que a gente tem nossas responsabilidades, não estou dizendo isso, mas não é isso que verdadeiramente me protege, né? O que me protege Não, verdadeiramente é a minha fé, é, né? Então, eu acho que a gente precisa cultivar mais isso. é, isso mesmo. Bom, Muito bom. é isso. Gostei da aula de hoje. Não, não foi aula, não, foi só um Gostei. experimento. Ana, parabéns. Foi Não, muito bom. Foi ótimo. Foi ótimo, muito bom. Como sempre, né, Marileide? Você sempre diz, né, que essas conversas finais aí são muito boas, né? Eu gosto muito, porque tira É, as dúvidas. Eu abri aqui o microfone umas 3 vezes. Quando eu ia falar, a pessoa já tinha tirado minha dúvida. ah, Já tinha tirado, eu digo, fecha o microfone, ela já falou. Aí depois eu abri de novo, ela continuou falando, pronto, fecha o microfone, porque ela já falou. não, Marilene, você tem que fazer a pergunta também. bom, precisa falar também, é verdade. Mas é isso, né? Vamos ver. Hum? É, Desculpa, Marilene, cortou, não ouvi. Não, não, Luiz está viajando, porque eu fiquei um tempo sem entrar. ele faz 4 dias que ele saiu, foi ver os netos, que os netos estão chamando por ele, e ele também não aguenta mais, né? 2 anos. Nossa. Imagina. A filha lá já estava. Aí ficou a vovó dando respaldo na neta daqui. Exatamente, mas foi isso mesmo. Respaldo para a filha e para a neta. É. Tô indo trabalhar. Então, eu acho que a gente, se ninguém quiser fazer mais nenhum comentário, a gente pode encerrar. Sim. E daí vem a pergunta crítica. Ah, é Quem que vai verdade. fazer a caridade? Agora a minha tática é essa. Quem fará a caridade de fazer a prece? A Kátia ficou tão quietinha hoje, né? Tô Cadê a só, Kátia? tô só ouvindo, tô só ouvindo. Mas se você quiser, pode fazer. Então, peraí, deixa eu mudar aqui do local onde eu tô, porque tem um pouco de barulho. Ah, tá bom. Tá legal. Prontinho. Então, vocês me perdoem, eu também tô com uma tosse nervosa. Oh, E fiquei tossindo muito hoje durante a reunião, mas daqui a pouco melhora. isso. Então, tá bom. Então, vamos cerrar os nossos olhos com o pensamento em Jesus Cristo, nosso Mestre, agradecendo por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, onde aqui estamos reunidos em amizade, procurando não só galgar o nosso caminho, desenvolvimento espiritual, mas também
orientar a todos aqueles que são trazidos para essas reuniões, necessitados de ajuda, de uma palavra, de um aconchego, que eles possam também entender o que hoje aqui aprendemos. Um agradecimento especial a todos os irmãos benfeitores presentes, que guardam as nossas reuniões, que nos abençoam, que nos dão energias para continuar no nosso cavalgar espiritual, nos abençoando, orientando, guiando. Tudo isso, semeadores da seara de Jesus, do nosso Mestre querido. Senhor Jesus, pedimos a Ti que esteja conosco sempre, que nós possamos nos aperceber da Sua presença em nossas vidas, em todos os momentos, mas principalmente nos momentos de dificuldade, quando a dor é tão grande. Ouvi as nossas preces, Senhor, mas que seja feita a vontade do Pai, que tudo sabe, acima de tudo. Que nós possamos, ao encerrar esta nossa reunião, nos manter nessas vibrações tão singelas, tão boas e positivas por toda a semana. Tenhamos todos aqui presentes e todos os lares aqui representados possam experimentar a paz que vem de Ti, Senhor Jesus. Acalenta os nossos corações, fortifica-nos, nos dê coragem para não nos desviarmos da nossa jornada, do nosso caminho, do nosso compromisso um dia estabelecido contigo. Com o coração eternecido e muito grato, damos então por encerrada esta reunião de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Uma boa noite. Boa Beijo. noite, gente.